Pastor, irmãos, tudo bem? É o Carlos, mais um vídeo aí pro canal. E o assunto de hoje é testemunhos. Muito bom, né? Irmãos, eu tenho ouvido algumas programações gospel de rádio, às vezes até alguns canais também, algumas empresas gospel, e eu percebo, irmãos, que a grande ferramenta, a grande arma dessas empresas gospel, que se dizem igrejas evangélicas e não são os famosos testemunhos, né? Muito interessante essa ferramenta que é utilizada por essas empresas gospel. Então, irmãos, nós percebemos estes testemunhos, eles são uma ferramenta importante nessas empresas gospel, né? Porque, na verdade, se nós levarmos ao pé da letra, um testemunho na igreja, ele só tem uma serventia, só. Qualquer tipo de testemunho, ele só tem uma serventia. E qual que é esta serventia? É dizer para nós que o nosso Deus, ele continua trabalhando, ele não parou. Agora temos que entender que é para isso que o testemunho tem que ser usado, né? Olha, Deus, qual que é a mensagem do testemunho? Quando você ouve, o nosso Deus continua trabalhando. Porém, nós temos que entender que qualquer outra forma fora disso é um barco furado, irmãos. Esse testemunho nessas empresas gospel é um barco furado, isso é uma mentira, né? Que forma que eu estou querendo dizer mentira, né? De repente você não está entendendo o que eu quero dizer. Como assim mentira? Essas empresas gospel, elas trazem pessoas ali, e eu tenho certeza que 80% dos testemunhos nessas empresas gospel, essas mega templos, né? Tanto em televisão quanto em rádios, que trazem esses testemunhos, qual que é a visão deles? É dizer para você que porque aquele rapaz, aquela moça, ele conseguiu, né, alguma coisa ali na igreja, ele conseguiu porque a igreja é dele, né? O que ele está tentando dizer para você? Olha, aqui na minha igreja, né, Deus está operando, né? A nossa igreja é onde Deus está. Nós somos os melhores, entendeu? Vem para a nossa igreja. E através desses testemunhos está dizendo o quê? Que você tem que estar na igreja dele, sacrificando, fazendo ali as campanhas, né? Fazendo os votos, pegando os envelopes, entendeu? Os desafios com Deus, porque só assim, é o que ele quer dizer, só assim Deus irá fazer alguma coisa na nossa vida. Entendeu qual que é o teor do testemunho nessas igrejas? Entendeu qual é o foco dessas igrejas? Em toda hora que você liga o rádio ou um programa de televisão, testemunho, testemunho, testemunho. Ele quer apontar para a igreja deles. Não é Deus que faz. Deus só faz porque está na igreja deles. Que a igreja deles é onde Deus está. A igreja deles é onde Deus opera. Deus não opera em outro local. Essa é a visão deles. Então, a questão do testemunho, infelizmente, é o grande barco furado. Nós temos que entender que Deus, ele age individualmente nas nossas vidas, né? É impossível, às vezes, eu e você acharmos que porque Deus agiu de uma forma na vida de um irmão nosso, ele vai agir da mesma forma na nossa vida. Isso é um absurdo, não é mesmo? Nós sabemos que Deus, ele age individualmente, ele não trata no coletivo. Então, como eu falei, o testemunho na igreja, ele serve para te dizer o quê? Olha, Deus continua agindo. E não que Deus fez isso na vida desse irmão e vai fazer na sua também. Ele poderá fazer? Poderá fazer, se houver um propósito dele. Se ele não tiver um propósito, ele não irá fazer.
Então nós temos que entender qual que é o propósito do testemunho na igreja. É dizer que Deus continua operando, né? Ele fez uma obra na vida daquele irmão que está testemunhando. É claro, né? Tirando essas empresas gospel, que eu tenho certeza que 80% daquelas pessoas que estão testemunhando foram pagas. Né? Um exemplo, né? O cara chega lá e fala que ele depositou no altar uma quantia que ele recebeu de uma herança, né? Uns 100 mil reais. Aí no mês seguinte ele ganhou 300 mil reais, 500 mil reais. Olha só, isso é mentira, né? Isso é mentira, isso não existe. Então, estes testemunhos nessas empresas gospel, onde tudo mostra dinheiro, onde tudo mostra que o camarada ali, ele falando que ele fez um desafio com Deus, que ele depositou uma quantia alta no altar, que ele vendeu o carro dele e pôs no altar, vendeu a casa dele e pôs no altar. Isso tudo é mentira, é tudo fingimento, são pessoas pagas. Essa é a verdade, são pessoas que foram pagas. Infelizmente é verdade, né? Nós temos que ser maduros no Senhor. Até quando a gente vai ficar nessa vida de achar que porque o irmãozinho no testemunho estava com uma doença e Deus curou lá ele, com a gente vai ser igual? Até quando a gente vai ficar nesse pensamento, né? Há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. Então, na vida de cada um há um tempo determinado, um tempo diferente. Um irmão pode viver 50 anos, o outro 100, 120, 80. Não é mesmo? Então Deus tem a forma de trabalhar na vida de cada um. Não é porque Deus curou um irmão de uma doença que ele vai curar o outro irmão da mesma doença. E o testemunho dessa forma nessas empresas gospel levam você a crer dessa forma. E não é assim que funciona, né? Eu vou dar um exemplo para você aqui, olha que interessante. Imagine você, vamos fazer igual essas igrejas não, né? Essas empresas gospel fazem. Imagine você, né? Vamos supor que de repente o rei Davi chega lá. Eu quero dar um testemunho aqui. O rei Davi do Velho Testamento. Aí ele chega e fala lá: eu fui escolhido para ser rei. Né? Ele chega lá como menino. Olha, eu fui ungido e eu vou ser rei. E aí a pergunta que fica, né? Por que Deus foi lá e ungiu Davi? Os irmãos deles foram rei também? Os irmãos de Davi? Você será rei? Eu serei rei? Porque Davi chegou lá e de repente, trazendo para a nossa época, trazendo para as mega empresas gospel hoje, gosta de televisão, né, gosta de rádio, gosta de testemunho. Então vamos lá. Então quer dizer que porque Davi foi rei, os irmãos dele foram reis? Não foram reis. Você e eu seremos reis nessa terra? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que eu quero que você entenda, né? Vamos lá, mais um. Nessa visão, testemunho. Se fosse na época passada, né? Na época deles. Chega Sansão lá, eu quero dar um testemunho. Ô Sansão, pode dar. Aí Sansão chega e fala: olha, eu recebi de Deus um poder sobrenatural. Eu sou o homem mais forte do mundo. Eu quebro corrente, eu levanto portas que pesam toneladas. E ele diz assim: vocês também vão receber esse poder. E aí, irmãos? A gente vai receber realmente esse poder? Deus vai nos usar como usou Sansão? Na época de Sansão só tinha ele, não tinha nenhum outro homem ali que Deus pudesse ter chamado, mas Deus chamou Sansão. Deus chamou Davi, porque era uma obra específica na vida de cada um. Para cada um Deus tem um chamado. Mais um aqui. José do Egito. Nós vemos ali que José, Deus dá um sonho para ele, Deus revela em sonho, ali foi uma revelação, foi uma profecia que iria acontecer na vida de José do Egito, porque Deus tinha que salvar seus pais, não podia morrer ali no Egito, né? Mas aí, olha que interessante, aí José chega nesses megatemplos e vai dar o testemunho: olha, eu fui o segundo abaixo de Faraó, Deus moveu as situações para que eu chegasse a ser segundo. Depois de Faraó, era a minha palavra no Egito. Vocês também vão chegar, vão alcançar isso. Isso é verdade?
O que tem a ver a gente com isso? O que tem a ver? E os irmãos de José do Egito? Não tinha muito de irmão lá? Só ele foi o segundo. Por que os irmãos não foram? Já que o testemunho, quando nós vemos, nós achamos que aquilo vai acontecer com a gente também, então vamos lá. Né? Como é que fica? E os irmãos de José? Não chegaram a ser segundo, coisa nenhuma. Né? Permaneceram na mesma posição. Só José foi exaltado ali. Né? Porque Deus tinha uma obra específica na vida de José. Não é mesmo? Mais um testemunho aqui, né? Os apóstolos, chegam os 12 nesses megatemplos, nós fomos chamados como apóstolos de Jesus. Jesus nos chamou. E vai chamar vocês também. E aí? Isso é a verdade? Nós seremos apóstolos de Jesus? Ou nós seremos discípulos de Jesus? Na atualidade está cheio de apóstolo aí, né? Apóstolo isso, apóstolo aquilo. Mas na verdade, irmãos, a Bíblia nos relata que só existem 12 apóstolos. No livro de Apocalipse, né, no final, acho que 21, 22, diz ali que existe ali 12 nomes dos apóstolos. 12 portas, se não me engano, cada porta com um nome, e diz lá, dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então não é 13, não é 14, não é 15. Então esses camaradas aí que se dizem apóstolos, aí eles estão querendo tomar uma posição que não é deles. Tanto é que a Bíblia nos relata que Jesus chamou 12 apóstolos e depois chamou mais 70 discípulos. Ele não falou mais 70 apóstolos. Foram 70 discípulos. Né? Pois é, né? Testemunho. E o pessoal acha que aquilo que está sendo testemunhado na frente vai acontecer na sua vida. Esse é o problema. Colocamos nossa esperança nisso. E isso, muitas das vezes, acaba nos entristecendo. Eu quero chamar a sua atenção aqui. E é uma coisa muito importante. Quando nós criamos sonhos e expectativas, né? Sonhos e expectativas de projetos, de coisas. De repente você tem um sonho de entrar numa empresa, um exemplo, né? E você fica naquele desespero. Campanha aqui, campanha lá. Você ouve esses testemunhos. Não, o irmão lá conseguiu, o irmão, poxa, a porta se abriu, o irmão foi curado, etc. E você começa a criar uma expectativa. Esses testemunhos, eles servem para nos criar expectativas, às vezes de coisas que não irão acontecer. E nós sofremos. Por que nós sofremos? Porque há tempo para todas as coisas. Deus lhe determinou tempos e épocas, né? Então nós não conseguimos alterar isso. Por mais ansiosos que nós estejamos, nós não conseguimos. Porque há tempo para todas as coisas, não é mesmo? Olha que interessante esse texto aqui. Atos capítulo 1, versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence, Jesus falando aos seus discípulos, seus apóstolos, não vos pertence saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, quem determina o tempo, a forma que vai agir, se vai acontecer, se não vai, se vai ser curado, se não vai ser curado, é Deus. Nós que somos servos do Senhor, isso determina um tempo para nossas vidas. E esse tempo é em prol da sua obra. Ele não nos deixará viver mais ou viver menos, dependendo da obra que Ele tem na vida de cada um de nós. E nós temos que entender isso, né? Temos que entender que há um tempo determinado. Não somos nós. Entendeu? Não somos nós. Não é o que nós podemos fazer. Então, irmãos, esses testemunhos, eles servem muito mais para desanimar o povo. Entendeu? Quando você tem a visão deles, a visão dessas mega empresas. É como eu te falei, o testemunho ele serve justamente para te mostrar que nosso Deus continua trabalhando. E aquilo que Ele determinou na sua vida irá se cumprir se você estiver na sua posição, fazendo aquilo que é a vontade de Deus.
Isso que é importante. Se nós continuarmos na presença de Deus, né? Em 2 Crônicas 7,14, desviando do mal, orando, buscando, jejuando, consagrando, estando na igreja, ouvindo a palavra que está vindo ali, nos colocando diante dela e obedecendo, aí Deus fará. Né? Pode ser que ele não faça igual o testemunho do irmão lá. Pode ser que Deus não faça o que ele fez na vida do irmão, mas ele vai fazer alguma obra na sua vida. Agora, o que nós não podemos é ficar ouvindo esses testemunhos mentirosos, né? Que só aponta para um local, para a igreja deles, para o ministério deles, para o apóstolo deles, sendo que o nosso Deus é o mesmo. Ele opera em qualquer igreja, irmãos. Ele não está lá naquela igreja que geralmente arranca o seu dinheiro, né? Acaba com a sua fé, acaba com os seus bens, te coloca em situação difícil, né? Deus não está lá. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele não precisa do meu e do seu dinheiro, né, para ele fazer alguma coisa em nossas vidas. A gente não paga Deus. Quem disse que nós pagamos Deus? Que nós chantageamos Deus com algum tipo de campanha, de desafio com Deus? Isso não existe. Isso é um absurdo. O nosso Deus não se vende. O nosso Deus é santo, é maravilhoso, é poderoso. Então, quando você ouvir esses testemunhos mentirosos, que você saia fora. Não acredite. Não baseie a sua fé nesses testemunhos desses charlatões. Eles só querem acabar com você. Tá bom? Deus abençoe, Deus te guarde. Dê seu comentário aí. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fiquem na paz.